Olá, queridos e queridas da nossa Casa do Caminho, trabalhadores. Estamos aqui, retornando, estudando, dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos ver, dar continuidade, como eu falei, é o capítulo 8, Bem-aventurados os que têm o coração puro. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Deixai vir a mim os pequeninos. Depois tem, bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Então, tem muita coisa pra gente ver hoje, né? Antes de iniciarmos o estudo, vamos elevar os nossos pensamentos, fazer a nossa prece. Mestre amado Jesus, amigos espirituais, aqui estamos, agradecidos por esse momento, agradecidos por essa oportunidade de estudo, de aprendizado. Pedimos que possamos ser intuídos, que possamos ter a calma, possamos ter a tranquilidade para sermos instrumentos fiéis da Tua bondade, da Tua compreensão. E ajuda-nos, Jesus, a sermos melhores a cada dia. Obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, o título maior é Bem-aventurados os aflitos. No capítulo 1, Jesus vem explicando por que isso, porque bem-aventurados os que têm o coração puro. Eu venho explicando. Então, aquele que age conforme as leis de Deus, aquele que norteia a sua vida conforme os ensinamentos de Jesus, aquele que não semeia, que não espalha, que não fomenta o ódio, que não causa dor, não é causador de dor para ninguém, aquele que não escandaliza, aquele que já conquistou essa condição de ter o coração puro, esse então é um bem-aventurado. E o texto de hoje fala justamente daquele que ainda não tem o coração puro, que ainda não tem a condição de apreender os ensinamentos de Jesus, que está lutando aí para aprender esses ensinamentos, que está se esforçando, que está na luta. Não é? Ainda na condição de espírito imperfeito, ele está na luta. Então, vamos lá. O item 11. É uma citação, Jesus falando. Então, ele diz assim: se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor seria para ele que lhe pendurasse ao pescoço uma dessas mós. No rodapé do Evangelho tem o significado, do que é mós, uma dessas mós, que um asno faz girar e que o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham os escândalos. Mas ai do homem por quem o escândalo vem. Prestai bem atenção. Não desprezeis nenhum destes pequenos, pois eu vos declaro que, no céu, seus anjos veem incessantemente a face de meu Pai, que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou o vosso pé for motivo de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. É bem melhor que entreis na vida com um pé ou mão a menos, do que, tendo duas mãos ou 2 pés, serdes lançados no fogo eterno. E se vosso olho é um motivo de escândalo, arrancai-o e jogai-o longe de vós. É melhor que entreis na vida com um só olho,
do que ter os dois e ser lançados no fogo do inferno. Está no Evangelho de Mateus. Então, Jesus ele vem nos alertar, né? Que se a nossa mão for motivo de escândalo, cortai-a. Se os nossos olhos, se o nosso olho for motivo de escândalo, arrancai-o. Façamos isso para que a gente possa entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Então, muito bem, Jesus ele tem, quando ele vem trazer isso, né, para todos nós, ele tem a preocupação de nos alertar e recorre, não é, para isso a uma figura de linguagem, né, onde ele aconselha a todos nós, nesse caso ele estava com os discípulos conversando, a não serem os causadores de nenhum dano em relação ao próximo, de nenhum sofrimento, porque se eles agissem dessa forma, se eles tivessem essa atitude, eles iam correr o risco de atrasarem o seu progresso, o seu crescimento espiritual, a sua evolução. Não é meta que todo espírito deve ter, deve focar. Então, Kardec, ele traz no próximo item, no item 12, né, que eu não vou ler, senão vai ficar muito extenso, 2 conceitos de escândalo. Tá? O primeiro, ele fala que é no sentido vulgar. É aquele escândalo que choca a moral. Ele procurar no dicionário, né, é a exposição pública de algum ato indecoroso, fazendo com que a imagem daquele que cometeu seja manchada, como a sua reputação também. Tá? Então, resumindo o que Kardec trouxe. Então, tem pessoas que tentam, de toda forma, não é, esconder e evitarem o escândalo. Mas Jesus, ele nesse item, ele traz assim: essas pessoas são os sepulcros brancos por fora, né, toda uma aparência né, da bondade, de ética e tudo, mas por dentro são cheios de podridão em seu interior. São vasos limpos por fora, mas sujos em seu interior. Tá? E o segundo conceito, Kardec traz, que é o sentido evangélico. Então ele fala assim, que nesse caso, o conceito da palavra escândalo, ele tem um sentido mais amplo. Tá? Onde muitas pessoas não entendem esse significado. O escândalo não é o que agride, não é o que publica, não é o que faz aquele estardalhaço, faz a propaganda, fulano fez isso, o outro fez aquilo. Não, escândalo é tudo que resulta dos vícios e das imperfeições da criatura humana. É tudo que leva o homem a se quedar. Então, por exemplo, o abuso do poder, né, um mau exemplo, um mau conselho, a falta de respeito. Então, todas essas más ações vão gerar consequências, não é? Que não serão boas, obviamente. Mas tudo isso é gerado pelas nossas imperfeições. São escândalos. Mesmo que a gente, né, voltamos a falar, a gente pense que o mal que a gente faz lá tá escondido, tá camuflado, ele não deixa de ter repercussão ante as leis de Deus. Deus vê tudo, Deus observa tudo, não é? E nesse momento vai ser acionado ali um mecanismo da lei de causa e efeito, como traz Kardec. Então o escândalo é todo o mal moral. Quando a gente estuda a classificação dos mundos,
a gente aprende que o nosso planeta ele está na categoria de mundos de expiações e provas. Ainda há predominância do mal, não é? Então, a lição diz: se a nossa mão, qualquer órgão nosso, for motivo de escândalo, é preferível que a gente não tenha. Ou seja, tudo que a gente fizer para prejudicar o nosso irmão, a gente está sendo motivo de escândalo. É um sentido mais amplo, é um sentido que a gente desconhecia, não é? Então vamos ler o item 13. É uma citação de Jesus. É necessário que haja escândalo no mundo, diz Jesus, porque os homens, sendo imperfeitos na terra, são inclinados a fazer o mal, e porque árvores más dão maus frutos. É preciso, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que eles tenham a obrigação de praticá-lo. Então vamos lá, Kardec vem explicar o que? Somos espíritos imperfeitos que ainda praticamos o mal. Estamos nesse planeta. Então, árvore má não pode dar bons frutos, ainda dá maus frutos. Mas à medida, vamos falar da gente, que a gente vai estudando o Evangelho de Jesus, que a gente vai educando os nossos sentimentos, que a gente vai praticando o bem, mesmo que esse bem seja pequeno, que ele seja tímido, a gente vai se ajustando às leis de Deus. E dessa forma, a gente vai fazendo o quê? Escolhas melhores. E não mais querendo fazer escolhas difíceis, escolhas equivocadas. A gente ainda está preferindo a porta larga, porque exige o quê? Menos sacrifício, menos esforço, menos luta, menos compromisso com o bem, não é? Então tem pessoas, me veio muito assim, quando eu fiz esse estudo, a gente que trabalha com evangelização, a gente pensa, fica muito ligada a esse trabalho. Então, tem pessoas que são chamadas para evangelização, para trabalhar na evangelização, e dão, assim, muitas dão várias desculpas, várias justificativas para não assumirem esse compromisso. E a gente percebe que tem toda a condição. E a gente se fala assim, olha, esse trabalho, como todos os trabalhos na nossa casa, são trabalhos de Jesus. Então você está sendo chamada para trabalhar para Jesus. E esse trabalho, ele vai cada vez mais fortalecendo o nosso coração, vai nos dando equilíbrio, vai nos dando coragem, coragem para seguir em frente diante das aflições que a gente passa. Eu falo que a todo momento, claro que temos momentos de alegria, senão também a gente não ia aguentar muito. Então, nos dá condições da gente se fortalecer e ir em frente. Tá? Então, continuando. É necessário que o escândalo venha porque, encontrando-se em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos, pelo contato de seus vícios, dos quais eles são as primeiras vítimas e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer do mal, procurarão remédio no bem. A
A reação desses vícios serve, portanto, ao mesmo tempo, de castigo para uns e de provas para outros. É assim que Deus faz do mal surgir o bem e que os próprios homens aproveitam as coisas mais ou negativas. Então, é necessário, que o escândalo venha. É necessário, vamos resumir assim, né? Muitas vezes que um sentimento que não é bom, que a gente tenta esconder, que ele venha à tona, né? Se manifeste. Por quê? Porque esse sentimento já está na gente. Né? Quando a gente reencarna, esse sentimento, a gente, né, ainda tem que melhorar. Então, esse sentimento se manifestando, ele vai trazer consequências. Dependendo da onde a gente esteja, dependendo da condição, né, que a gente tenha alcançado, ele vai trazer reações de pessoas, né, que também essas consequências não serão saudáveis. Então, o que Kardec traz, não é, para a gente? Espera-se, não é, que aquele que apresentou um sentimento ruim, ele faça uma reflexão, ele repense o que falou, repense o que fez e vá se corrigindo, porque ele vai estar em contato com um sentimento que não é bom e ele se modifique, né? Ele vai ter uma reação igual ao que ele está fazendo. É como a lição traz, ele vai ter contato com os seus próprios vícios. Então, os homens se punem a si mesmos pelo contato de seus vícios, dos quais eles são as primeiras vítimas. E eles acabam por compreender, né? E cujos inconvenientes acabam por compreender. É assim que Deus faz do mal surgir o bem. A gente lembra de Pedro, não é? Pedro era um apóstolo assim arrojado, ele tinha um temperamento muito forte, ele era inquieto, e ele foi prevenido por Jesus, que ele negaria Jesus 3 vezes. E Pedro ficou indignado, Pedro se ofendeu, né, dizendo que daria a própria vida por Jesus, que ele era uma pessoa, um homem corajoso, né, e tal. Aí Jesus sorriu para Pedro e falou assim: a tua inquietação se faz credora de novos ensinamentos. E o que aconteceu? Pedro negou Jesus 3 vezes. A negação de Pedro foi um escândalo? Foi. Mas foi necessário que isso acontecesse? Foi necessário que acontecesse dessa forma? Foi. Para que Pedro aprendesse a ter cautela, né? Para que Pedro aprendesse a ser vigilante, né? Atributos que ele ainda não tinha conquistado, né? E Jesus depois fala para Pedro, você vai aprender que o homem no mundo, ele é mais frágil do que perverso. Conosco mesmo, quantas vezes fazemos escolhas erradas, não é? A gente ouve ali só para nos nossos ouvidos: não faça isso, olha, não é esse caminho, mas a gente vai lá e ainda faz. Depois a gente se arrepende do que fez. Por quê? Porque a gente não teve a vigilância necessária. A vigilância no falar, a vigilância no pensar, a vigilância no agir, não é? Então vamos lá.
mas ai daquele por quem o escândalo vem. Tá? Quer dizer que o mal sempre sendo mal, aquele que serve sem o saber de instrumento para a justiça divina, cujos maus instintos foram utilizados, nem por isso deixou de praticar o mal. E deve ser punido. Então aquele que faz o mal, mesmo sem o saber, ele praticou o mal. Ele deve ser punido. É assim, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que sofre com essa atitude. Porque esse pai pode ter tido um mau filho que fez seu pai sofrer e que agora sofre a pena de talião. Mas não será por essa razão que o filho terá desculpa. Por sua vez, ele deverá ser castigado por intermédio de seus próprios filhos ou de uma outra maneira. Então, aquele que provoca, não é, o escândalo, como a gente falou anteriormente, vai ser acionado o mecanismo ali da lei de causa e efeito. Né? Ele vai ter que reparar o mal que ele fez, né? Vai ter que reparar o mal que fez, e muitas vezes essa reparação ela é dolorosa, mas é necessária, né? Para que essa pessoa ela se reajuste com a lei, para que ela se ajuste, não é, com a lei de Deus. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Afirmativa enérgica, que seria absurdo tomar-se ao pé da letra. É como a gente falou anteriormente, né? Se a vossa mão for objeto de escândalo, isto é, nos esforcemos, arrancai. Então, qual é o alerta, né, de Jesus? Qual é a preocupação de Jesus? O que ele faz? O que ele nos ensina? Que a gente se esforce, né? Que a gente lute contra nós mesmos, para que a gente elimine do nosso coração, da nossa vida, essas imperfeições que a gente traz aí, os nossos vícios, né, de outras encarnações, né, que nos acompanham e que dificultam a nossa caminhada. O sentimento de ódio que a gente ainda tem, a gente se magoa facilmente, o sentimento de vingança, né, o sentimento de aquela coisa da superioridade, né, eu sou melhor, da inveja, ou do orgulho e tantos outros vícios que a gente ainda até cultiva, né? Temos contra esses escândalos todos que fazem com que a gente pratique ainda o mal, não é? No item 18 são instruções dos Espíritos. Tem assim: deixai vir a mim os pequeninos. Então, o Cristo disse: deixai vir a mim os pequeninos. Essas palavras profundas, em sua simplicidade, não continham apenas um apelo em favor das crianças, mas também das almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a desgraça ignora a esperança. Jesus chamava para si a criatura adulta, ainda em infância intelectual, os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa na matéria, sob os domínios do instinto, e não pertencendo ainda à ordem superior da razão e da vontade, que se exerce em torno dela, em seu benefício. Então, quando Jesus, não é, fala assim: deixai vir a mim os pequeninos, né, deixai vir a minhas crianças, esses pequeninos, né, são aqueles que não têm mais a esperança, que não têm mais a alegria no coração
conseguem ter alegria no coração, né? Que estão no vício, né? São pessoas escravizadas ainda por sentimentos ruins, são pessoas ainda muito ligadas ao material, né? Do ter, escravizadas por isso. São pessoas que não têm coragem, né, como a gente fala sempre, de enfrentar os desafios da vida, os momentos difíceis. Né? São essas pessoas que carecem, né, de ajuda, são as pessoas que parecem, né, mais que crianças, né, e que Jesus está ali, né, para quê? Para acolhê-las. Mas por que Jesus traz, não é, como modelo os pequeninos? Por que Jesus, se ele se dirige aos adultos ali? Aí a gente vai procurar explicação. Quando a gente olha uma criança, qual o sentimento que a gente tem ali naquele momento? Aquela criança mostra uma fragilidade, não é? Aquela criança mostra uma docilidade, mostra uma alegria, mostra uma fragilidade mesmo. A gente tem vontade de abraçar, a gente tem vontade de acolher, a gente tem vontade de ajudar de alguma forma, né? Se está ali naquele momento, a gente percebe que não está bem. Não é? Então, Jesus, ele usou os pequeninos, não é, como modelo para que esses sentimentos que a gente citou, né, de fragilidade, de docilidade, de vontade de carregar no colo, né, que estão presentes ali quando a gente olha uma criança, esses sentimentos, eles se despertassem com mais facilidade no coração das pessoas. Despertassem nas pessoas a conscientização do dever, né, para com o outro, o dever para com o próximo. Tá? Aí continuando. Jesus queria que os homens fossem a ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes. As crianças não são assim, elas olham, né, elas têm que confiar para depois se chegarem. Né? Então, cujo chamamento conquistaria para ele o coração das mulheres que são todas mães. Submetia assim as almas à sua ternura e misteriosa autoridade. Ele foi a luz que clareou as trevas. E misteriosa autoridade, o clarim matinal que toca a alvorada. Foi o iniciador do espiritismo que deve, por sua vez, chamar a si, não as crianças, mas os homens de boa vontade. A ação viril está iniciada, não se trata mais de crer instintivamente e de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que lhe revela a sua universalidade. Aí vem João, né, uma mensagem de João. Meus bem-amados, e chegados os tempos em que os erros explicados se tornarão verdades. Nós vos ensinaremos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a correlação poderosa que une o que foi ao que é. Em verdade vos digo, a manifestação espírita vai crescer no horizonte, e eis que aqui o seu enviado, que vai resplandecer como o sol sobre o cume das montanhas. Então, bendita a doutrina espírita, não é, que vem esclarecer, vem trazer todos esses ensinamentos para todos nós, né? Que vem nos ensinar a caminhar com clareza, né? Sempre respaldados, sempre colocando Jesus à nossa frente como farol, como sinalizador desse caminho
rumo à perfeição relativa. Então vamos finalizando agradecendo a Deus, a Jesus, por essa tarefa, por esse aprendizado e por esses ensinamentos. Abençoando a todos, fortalecendo cada coração. Que assim seja, graças a Deus. E até breve.